Olá, estamos no ar hoje com o nosso quadro Você Mais Bonita. Nós criamos esse quadro aqui no podcast para que nós possamos trazer um pouco para vocês do mundo feminino, né? Um mundo da mulher. Desde a sua saúde íntima, a sua saúde emocional, psicológica, física, como também a sua saúde estética. Sim, nós mulheres precisamos estar esteticamente bem para nos sentirmos melhor conosco mesmas. E vamos falar também um pouco do direito da mulher e outros assuntos, como eu já disse aí, né, para vocês. Mas, para iniciar, para poder estrear o nosso programa, nós convidamos duas profissionais, das quais os dois segmentos, eles conversam entre si. Dermatologia, nutrologia também, e a cirurgia plástica. Então, a gente está hoje aqui com a doutora Milena Fortunato e com a doutora Thais Souza, que vocês já conhecem, elas aqui do nosso podcast. E vamos conversar um pouquinho a respeito aí dessa parte, né, da mulher, que seria o emagrecimento, a pele, os cuidados com a pele e também da cirurgia plástica, que vocês tanto amam toda vez que a gente coloca aqui. Primeiramente, bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas aqui ao nosso podcast, mais uma vez, as duas, né? Não é a primeira vez. E assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês, a gente vai ir conversando entre a gente aqui. Como é que é para você também, trabalhar, assim, qual que é o desafio de entregar um resultado para uma mulher? Como que é? Como que vocês se sentem, assim? Posso falar primeiro? Pode. Então, eu acho que esse trabalho, apesar de ser, né, muita gente pensa, é só a estética, né? E aí a gente vê, cada dia, né, na nossa profissão, quanto mais o tempo passa, a gente vê a profundidade, o quanto a estética influencia na vida, né, da mulher ali. E a mulher, e a estética, ela tem tudo a ver com a autoestima, né? Então, a gente vê que realmente essas mulheres, quando estão com a autoestima, né, lá em alta, enfim, quando estão bem consigo mesma, o trabalho delas rende mais, o casamento fica melhor. Então, a pessoa estando mais confiante, a vida fica mais leve, né? Todos os aspectos da vida realmente ficam melhores. Então, a gente vê que a responsabilidade de entregar um bom resultado, ela é gigante, né? Porque não é só um resultado, é de fato o que aquele resultado vai gerar na vida daquela pessoa. Né? E sempre dá aquele frio na barriga, né, gente, a primeira vez, né? Assim, o primeiro tratamento, você, por exemplo, sempre vai ser a primeira cirurgia. Porque a paciente de hoje não é a mesma de amanhã. Então, a primeira cirurgia, sempre, ainda que ela seja secundária, né? Exatamente. E para você, Milena? É um desafio, igual a Thais falou, é uma questão estética, mas que atinge muitas camadas e às vezes a paciente está ali em busca de melhorar alguma questão Estética mesmo, né? ou de emagrecimento e que o que ela foi buscar... É uma ponte para o resgate da autoestima, Exatamente, né? é uma ponte. Na verdade, várias vezes ela tá bem, é só realçar algum detalhe, né, na minha especialidade lá na dermatologia. E um ponto muito importante que eu sempre tento deixar alinhado com o paciente é a questão de alinhar a expectativa, né? Isso também deve acontecer na questão de cirurgia plástica, porque às vezes o paciente chega com uma foto, fala, eu quero ficar com esse ângulo de mandíbula. E isso às vezes é complicado, porque cada pessoa tem uma anatomia, cada pessoa tem um estilo de face, de corpo. Então a gente tem que alinhar para entregar um resultado real e natural. É um ótimo ponto que ela tocou. E isso é uma coisa que cada vez mais é uma preocupação minha. Eu sempre faço isso na consulta e faço muito isso na marcação da cirurgia. Aquele momento ali da marcação é o momento assim, do detalhe final do alinhamento de expectativa e realidade. Porque isso, com rede social, isso piorou demais. Realmente, assim, a pessoa cria na cabeça dela um resultado que é igual da fulana, que é igual da ciclana, que, né, ela julga ser bonito, e
e esquece dos detalhes anatômicos que às vezes limitam aquele resultado, né? Mas eu tenho um corpo parecido com o da Virgínia, a minha HD tem que ficar igual. Exatamente. Né? E aí esquece que a vida dela não é igual a da Virgínia, ela não come 20 ovos por dia, ela não vive de malhar, enfim. Né? Então, essa questão, e outra coisa que também eu acho muito importante alinhar, é que tudo na vida, tudo que a gente faz, existem riscos. Entendeu? O procedimento mais simples que seja, ele tem riscos. Atravessar uma rua te dá um risco. Acordar, né? Acordar já é um risco. Já te traz então, riscos, né? às vezes a pessoa ela não está preparada, né, para caso alguma coisa não dê certo. Entendeu? Porque isso pode acontecer com qualquer um. Procedimentos dermatológicos simples. Às vezes, vai fazer um botox. Aí pega uma veinha. vasinho, Exatamente. sangra, fica roxo, o paciente depois, mas ficou roxo, fica preocupado. Todo procedimento, né, leva a alguma questão que pode acontecer. E aí eu vou puxar mais um assunto que tem tudo a ver, né, com isso. O psicológico da paciente no momento do procedimento, ele é de extrema importância. Não sei se na sua área é assim também, mas na minha. Acontece demais do paciente estar com algum problema em casa, um casamento não tá jóia, ou enfim, com algum problema que está ali deixando ela mal e ela acha que procedimento isso que vai... eu ia falar aquela hora que eu dei uma travada, era entrar vai resolver aquele problema, tapar um buraco, né, com algo externo. Um buraco emocional. Você entrega um resultado maravilhoso, e a pessoa não está pronta tá bonito, e aí ela se olha e fala, não é isso. Né? Porque não era aquilo que ela estava em busca, né? Ela estava tentando preencher um vazio ou ocupar uma coisa que não é o melhorar, não é cirurgia plástica, não é um procedimento dermatológico que vai resolver. Exatamente. Então, por isso que tem que alinhar muito bem, né? Todas as camadas aí, e o psicológico é muito importante. Às vezes a gente sente em consulta que o paciente está ali... Não está no momento para fazer aquilo, né? E às vezes falar não é muito importante, né? Para nós, realizar o procedimento. médicos, falar não é muito difícil. Eu vou te falar que eu demorei muitos anos para aprender a falar não. Mas hoje eu já falei não um dia antes da cirurgia, assim, na marcação. Uma pessoa veio de fora, inclusive, né? Exatamente, falei, olha, não está no momento. Não está no momento. E aí a gente evita, né? Problema, a gente evita complicações, porque realmente, assim, a cabeça guia, inclusive, o pós-operatório. Sim. Inclusive, eu lembro desse caso seu, de uma paciente que veio de fora, e você falou que não estava no momento, ela voltou, e voltou anos depois para fazer cirurgia. Exatamente. Belíssimo. E agradece ela por isso. Exatamente. Quando você fala não, no primeiro momento, o paciente te olha... Né? Ele se assusta e pode até ficar chateado. Quebrou a expectativa. Mas depois ele, né, essas camadas são resolvidas e ele fala, nossa, que bom que aquele médico não quis fazer naquele momento. Ele te valoriza mais, ele te respeita mais. E no momento certo ele retorna. Né? E aí sim, você consegue fazer um trabalho bonito, entregar uma resposta bacana. E num contexto mais correto, no momento mais certo, né? Com certeza. Agora, assim, vocês duas, os segmentos, as áreas da medicina, no caso da dermatologia, você atua além das cirurgias, né, dermatológicas, você atua com procedimentos injetáveis, invasivos, mas que não tem cortes. Mas não cirúrgicos. Não cirúrgicos, né? Até quando que é um limiar, assim, que você sente, isso aqui já não dá mais, o preenchedor tá pesando, a pele tá muito flácida, como que funciona? Aí a gente volta na parte de alinhar as expectativas, né? Uma paciente de 60, 70 anos, que nunca fez nada, que tem uma pele flácida, que tem bastante perda de contorno, chega lá, não adianta eu encher o rosto dela de preenchedor, até mesmo de bioestimulador, para melhorar a textura, para melhorar a densidade, ou fazer o Liftera, um ultrassom que vai ali estimular colágeno, que não vai resolver, né? Então, tem coisas que a gente tem que alinhar com o paciente, falar, vai ter uma melhora, você vai sentir diferença na densidade, você vai sentir diferença no contorno. Mas não vai surtir o efeito que tá esperando, né? Se você quer voltar a ter o rosto todo contornado, cirurgia plástica, né, para fazer... E aí, realmente, essas duas especialidades, nessa questão facial, inclusive cirúrgica, elas se complementam. Porque o lifting, ele vai tratar, né, a flacidez do rosto, ele vai reposicionar os tecidos ali dentro, mas a qualidade da pele, por exemplo, a cirurgia não vai resolver. Exatamente. Né? Então, assim, nessa questão facial,
essa parte de cosmiatria, ela vem junto com a cirurgia de lifting facial. Tem que vir junto, porque realmente se complementa, precisa dos dois, né? Então, assim, às vezes você faz um lifting, reposiciona o tecido, o rosto fica esticadinho, mas a qualidade da pele não é boa e ao longo do tempo ela vai perdendo aquele resultado. E rápido, né? Exato. Então, precisa ter esse acompanhamento. Acaba potencializando o efeito do outro, né? Fica mais bonito e mais natural. Exatamente. E mantém, né? Exato. A cosmiatria, ela precisa estar ali em conjunto ao longo do tempo para manter esse resultado, né? E bioestimular antes ou depois? Vou falar uma coisa aqui que você vai ficar brava comigo, mas o bioestimulador dificulta a cirurgia. Cirurgião plástico não gosta muito, né? Exatamente. Na hora que você vai fazer o lifting... Eu vou falar isso mesmo. É igual fazer uma lipo, teoricamente, né? Porque você gera uma cicatriz ali dentro. Igual uma lipo. Quando eu vou fazer uma lipo pela segunda vez, é muito mais duro, muito mais agarrado, porque o corpo cicatriza lá dentro também. Ah, sim. E o bioestimulador, ele estimula a produção de colágeno e gera uma cicatriz ali. Então, quando a gente vai soltar o rosto para fazer um lifting, fica bem mais agarrado quando tem bioestimulador. Eu acho que talvez um lifting facial para essa geração agora, para os adultos jovens, vai ficando cada vez mais distante, porque já está entrando mais no tratamento preventivo, Exatamente. né? Então, no futuro, ou você vai gostar menos ainda do dermatologista, que vão chegar pessoas que já fizeram muitos bioestimuladores. Sim. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Ou vão ter que arrumar um jeito de soltar. Ou vai entrar tecnologia aí para ajudar, né, nessa questão de soltar com mais segurança, né? Porque quando você tem essa dificuldade de descolamento, você aumenta o risco de complicação, de sofrimento, de lesão neural. Então, eu acredito que o futuro é esse. Ter tecnologias, como já aconteceu com a lipo, né? Por exemplo, hoje, eu não faço uma lipo secundária mais quebrando fibrose na mão. Eu tenho um aparelho, que é a lipo ultrassônica, que vai quebrando essas fibroses, então o procedimento se tornou muito mais seguro e menos invasivo, né? Então o paciente sangra menos, dói menos no pós-operatório e com menos chance de ter problema. Então eu acho que o caminho é esse para o rosto também, que vai acontecer aí, porque realmente as pessoas estão mais fiéis, né, a esses tratamentos de cosmiatria. Inclusive o botox preventivo, Exato. tudo isso vai Hoje retardando, tem tudo preventivo, né? Tanto fazer aplicação de bioestimulador para prevenção, para melhorar a poupança de colágeno. E vamos combinar uma diminuir coisa, a degradação. Inclusive, uma coisa que eu observo, assim, que por mais que seja bacana o lifting facial dos que eu já vi, né, os resultados, eu acho que nada como se cuidar gradativamente para evitar mexer no rosto. Agora, o corpo... Até porque gera uma mudança muito grande quando você faz um lifting facial, né? Então, é uma coisa mais brusca. Hoje você tá com importante flacidez, com os tecidos completamente fora do lugar. Então, você vai reposicionar, daí 15 dias depois... 15 não, né? Assim, depois do processo todo, você é outra pessoa. Porque você esperou mudar muito para melhorar, né? Então, se você já vai fazendo uma prevenção, demora mais aí para a queda do tecido, mantém uma densidade por mais tempo. E eu acho que esse caminho da prevenção, ele vai chegar no resultado de um lifting com cicatrizes cada vez menores, assim. Ou até mesmo a necessidade de lifting cirúrgico, Exatamente. né? Exatamente, também penso assim, né? Agora a gente sabe aí que vocês também atuam em outra área muito paralelas, assim, muito juntinhas, que é a nutrologia, né? A doutora Thaís, por exemplo, ela não opera um paciente que esteja fora do peso que ela acha seguro para ele, né? E você atua na longevidade saudável, né? Isso. E também no emagrecimento. Exato. Né? O que causa, o que gera uma qualidade de vida, uma performance melhor, né? À medida que a população hoje, gente, nós vamos envelhecer mesmo. Agora, como vamos? A gente escolhe. A gente escolhe. E que bom que tem vocês, né? E porque Deus me livre, você tá com uma mama caída, um bumbum fora do lugar, a barriga, né, gente? O abdômen, pra gente é um... Porque assim, tanto uma quanto a outra, né? As profissões de vocês, assim, que é uma coisa que eu vejo, isso atua, como a Thaís já falou no início aqui, diretamente no nosso emocional, no nosso psicológico, nossa segurança para oferecer o nosso trabalho. A gente só tem que ter sempre em mente, e a gente tem que tentar ver isso no paciente, e na gente também como mulher, que temos que fazer o que nos incomoda, mas pra gente, não... Isso. O que é que você tá vendo no espelho, não o que o seu marido falou. Às vezes o paciente chega... O que a amiga falou, né? E fala, o que você acha que eu devo fazer? Monta um protocolo pra mim. Mas o que tá te incomodando? Porque eu olho pra você
me chama atenção um detalhe, mas às vezes o meu Aquilo olhar não está é o me seu, incomodando. né? Aham. Então a gente tem que fazer para si gente mesmo, pra se sentir melhor. Exatamente, não fazer para o outro. Porque se a gente faz para o outro, volta lá naquela questão de que talvez não vai gostar do resultado, porque não era aquilo que estava incomodando. Né? Na cirurgia plástica, então, a gente vê muito isso. Meu marido falou que eu tô com os braços assim, assado. Né? Assim, tá? Demais. E essa coisa do peso, por exemplo, você tem um limite, né? Inclusive, as pacientes ficam, quando vão te procurar, já sabem que você tem um limite, que é o IMC de... A gente usa o IMC, que é um parâmetro mais genérico, né? Ele não é o parâmetro ideal para todo mundo. Inclusive, cada vez mais temos usado bioimpedância, né? Porque o IMC a gente leva em consideração apenas o peso e a altura, né? E a gente tem aí... Usa mais percentual de gordura. Exatamente, o ideal é usar realmente percentual de gordura. Mas, como muitos pacientes estão à distância e tal, é o que a gente acaba tendo para usar aí, né? À distância. Às vezes eu até peço para o paciente fazer na cidade deles uma bioimpedância, né? Para a gente ter uma noção melhor. Mas o que eu sempre explico para o paciente é o seguinte: muitas pacientes vêm para fazer cirurgias combinadas. Cirurgias combinadas são cirurgias longas, já são cirurgias longas. Então, quando a gente opera um paciente que está acima do peso, você vai demorar ainda mais, né? Além de você adicionar risco porque geralmente o paciente acima do peso, ele é um paciente inflamado, então o paciente inflamado, ele tem um risco maior de complicação. Além disso, ainda tem o tempo, né, que você vai aumentar a cirurgia, tempo de anestesia, risco cardiológico. E cirurgia plástica não é para emagrecimento, né? É para refinar o corpo, para tirar excesso de pele, para ajustar ali o contexto, né? Não é, eu engordei, eu vou fazer uma cirurgia plástica para emagrecer. Não é tratamento para emagrecer. Exato. Às vezes você fala, queria fazer uma lipo, mas você é magra. Lipo é para quem é magro, né? Não é para quem é magérrimo. É um procedimento para refinar, não é para melhorar o contorno, né? Sim. Mas o que eu estava falando em relação então, aumenta o risco cardiológico, aumenta o risco anestésico, e tem mais uma questão que é o volume lipoaspirado. Existe um limite, você não pode emagrecer um paciente na mesa, né? O objetivo realmente é melhorar o contorno. E aí, quando você bota o paciente na mesa acima do peso, e para você oferecer um resultado bom, você vai acabar tendo que lipoaspirar uma quantidade maior do que é seguro. Existe, inclusive, uma quantidade que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, coloca como segura, o CFM também, que é 5 a 7% do peso corporal. Então, passou disso, você aumenta o risco de tudo. Você aumenta o risco... Esse 5 a 7% não vai fazer tanta diferença... nem adianta ir para a mesa. Exatamente. Se o paciente está ali, vamos supor, 5, 6 quilos acima do peso habitual, você vai lipar aí 4,5 litros, 5 litros, você vai deixar ele. Ele vai voltar para o peso dele. Exatamente, o peso que ele deveria estar na hora que ele, né, quando fosse operar. Então, eu sempre explico isso, que primeiro vai perder no resultado, não tem como você fazer um contorno bom, porque você está limitado pela quantidade que você pode lipoaspirar. Segundo, o risco aumenta, né? E outra coisa que é super importante, o pós-operatório fica extremamente pesado, porque o corpo sente aquele volume que perdeu, entendeu? Então, o paciente fica muito mais debilitado, fica anêmico, demora a recuperar. Gente, que interessante isso que você falou agora, eu não sabia. Não, olha, eu sempre falo, lipoaspirações grandes são iguais a pós-operatórios difíceis, isso é fato, entendeu? Quanto mais lipa, mais difícil o pós-operatório fica. Mexeu muito mais, né? Que emagrecer é sofrimento, né? É privação. Então, vou pra cirurgia. Só que ele não entende que se ele operar acima do peso, o sofrimento vai ser depois. Muito maior. Né? E fora o resultado que não vê, né? E o resultado não é o mesmo, né? O paciente fica espoliado, essa é a palavra, sabe? A lipo desidrata, por mais que a gente use toda a tecnologia para aumentar a segurança, diminuir sangramento na hora da lipoaspiração, alguma coisa ali vai perder, e quanto mais você lipa, mais perde. Então o paciente fica mais anemiado no pós-operatório. E aí entra também essa questão da segurança, né? Sim, que inclusive é uma segurança para o paciente, em primeiro lugar, mas é também para o cirurgião. Sem dúvida. É também para o médico, porque vocês não querem complicações. Exatamente. Né? Já bastam aquelas que acontecem
Que A pode Milena, por acontecer. exemplo, vai aplicar um botox, uma coisa assim, ela vai ter que fazer um retoque. Uhum. Complicações corriqueiras, Sim, exatamente. né? Uhum. As complicações que a gente pode evitar, a gente não quer, claro. Exatamente, né? Exatamente. Porque quando a gente opera, a gente já tem diversas na fila esperando fibrose, Os esperados. os esperados já, né? Exatamente. Então não compensa, né? E uma coisa também que vocês, mais uma vez, né? Como eu já disse, vocês se conversam, é a manutenção do resultado. Porque às vezes, assim, estou te falando agora que como paciente, né? A gente emagrece para operar, aí vai lá, opera, é o sonho, né? Colocar a mama no lugar e fazer lipoabdominoplastia, cortar, cara. Tô linda, maravilhosa. Mas os meus hábitos não mudaram, né? E o cirurgião plástico não tem nada com isso, não tem como. Ele toma conta de dieta de paciente, nem de atividade física, aí vem você. O paciente vai, faz o procedimento. Se já tiver feito o procedimento no peso ideal, depois tem que manter. E não é fazer dieta para manter, é mudança do estilo de vida, né? Se alimentar bem, prática de atividade física, até para manter o peso e a qualidade muscular, para a questão da flacidez da pele, né? Para a gente evitar também a questão do envelhecimento. Então, as especialidades vão se conversando mais uma vez para manutenção também do tratamento que foi feito, né? Então, você vai lá, faz um tratamento, fica com uma resposta maravilhosa, mas se você mantiver os mesmos hábitos, se você não mudar, você vai perder a resposta. Sim, né? com certeza. Não é o resultado definitivo. Se não fizer atividade física, se não se alimentar bem, se não suplementar o que for necessário eventualmente, a gordurinha vai se instalando lá no flanco, na região central do eu sempre falo para o paciente o seguinte, isso já aconteceu diversas vezes no consultório. Geralmente, assim, até que o processo final de cicatrização, né, chega ao fim, né, em torno de 6 meses, às vezes até 1 ano, dependendo do paciente, o paciente volta no consultório e às vezes ele nem chegou no resultado final e já ganhou peso. Ele nem conseguiu ver o final do resultado. Então, assim, operou, cada mês ele ganha 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. Quando deu 6 meses, 6 ele ganhou quilos. 6. Ele perdeu, o paciente perdeu o que foi lipoaspirado. E assim, às vezes não percebe, entendeu? Porque ali ainda tem edema e tal, aí vai devagarzinho ganhando. Quando chega nos 6 meses, não, isso aqui não ficou legal. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Ah, mas eu pesava tanto agora. Isso aconteceu recentemente. Uma paciente chegou para mim e falou assim: mas eu operei com tanto de peso e agora eu tô com 4 quilos a mais. Isso não deveria ter feito tanta diferença. Eu falei: mas você está fazendo a conta errada. Porque a conta não é 4 quilos que você ganhou do peso que você operou. É o peso que você operou, o que você perdeu na cirurgia. Então você ganhou o que você perdeu na cirurgia mais 4. Então você ganhou 10. Você não ganhou só 4. Então essa é a conta. Entendeu? E às vezes a pessoa de fato não vai percebendo o que ela vai ganhando. Então, essa é a questão. Mudar o estilo de vida. Porque senão ela vai dieta. aos pouquinhos recuperando. Tem que colocar isso na cabeça, Exato. né? Qualquer coisa que você queira fazer é mudar o seu estilo de vida. Vai passar em consulta comigo, vamos te orientar na alimentação, para perder o peso que está te incomodando, ou vamos tomar alguma medicação, mas não tem fim. Você não vai chegar aqui, eu vou te dar alta. Porque se eu falar, não, você está no peso que você... Não existe. Tratamento de emagrecimento não tem uma alta, né, Milena? Então sai do consultório e vai na primeira pizzaria, não que não possa comer pizza, não é isso, mas é porque ele sai dali já com cabeça, com outro pensamento, tô de alta do tratamento, volta aos velhos hábitos. Então, o que importa é a constância, né? A maior parte do tempo a pessoa tem que viver dentro um estilo de vida mais saudável, né? Com restrição calórica, eventualmente, se for o caso, mas tem que viver numa constância. No final de semana, vez ou outra, pode comer um lanche, comer, sei lá, uma pizza, tomar uma bebida alcoólica. Quando já estiver também dentro do peso e meta, né? Um objetivo num contexto regular, né? Sim. E assim, a cirurgia plástica hoje tem mais um aliado aí, né? Para as pessoas que têm acesso a esse tratamento, óbvio. Depois de uma lipo, ou depois, assim, realmente no pós-operatório, quando o cirurgião liberar, né? Que é o Liftera.
que você tem lá no consultório, né? Que ele também faz tratamento corporal, não é isso? Pelo cirurgião plástico, tanto em cirurgia corporal quanto em cirurgia facial, porque ele vai melhorar a qualidade da pele, né? O paciente foi no cirurgião, fez a cirurgia, fez o reposicionamento do tecido, tracionou ali os músculos, a pele, só que às vezes a pele ainda tem aquela flacidez, não tem aquela qualidade, né? Sim. E aí a gente finaliza o tratamento com o ultrassom, até para manter o que foi feito, se foi facial ou se foi corporal, para fazer uma manutenção, evitar um retorno, porque o Liftera, ele tem uma ponteira que a gente pode ajudar na quebra de gordura, né? Então, às vezes, na lipoaspiração corporal, né, o paciente ainda está com um desconfortozinho ali, não sei, em flanco, por exemplo, dá para usar a ponteira para fazer uma quebra, a finalização, uma compactação além de melhorar a gordura qualidade ali. da pele, né? Exatamente, fazer essa casadinha. Ótimo. Realmente indicado. Geralmente a gente pede para esperar pelo menos 6 meses, né? Que é o tempo ali que ainda tem tecido demasiado, enfim. Sim. E aí, em seguida, pode estar liberado para fazer. Eu acho até que, em relação ao lifting facial, pode ser até antes, né? Acho que a partir de 90 dias já pode entrar com tecnologia. O corpo que a gente demora um pouco mais de edema, a gente pede para esperar um pouquinho mais. Eu trabalho com a precaução, eu sempre peço 6 6 meses, tanto faz quanto corpo. Ser sempre do menos é mais, né? Exatamente. Maternidade e carreira. Como que é para vocês? Podem até se atropelar aí. Estamos vivendo mais ou menos a mesma época, né? As filhas têm Exatamente, idades crianças mais ou menos parecidas. idades parecidas, duas Exato. meninas. Como é que é para vocês administrar isso tudo e ainda ser mulher, ser mãe? Eu fiz uma Um caos, mudança né? brusca, né? Uma doideira. Na minha carreira, Tô na minha perguntando vida só para ouvir de inteira, vocês. Eu já conheço. por causa da maternidade. Estava trilhando um caminho maravilhoso em São Paulo, já bem estabelecida, reconhecida na região que eu morava. Deixei tudo para começar ou recomeçar em outra cidade, focando no bem-estar dela, né? A qualidade de vida, estar mais próximo dela, trabalhar menos, estar mais com ela. Aqui tudo é mais perto, né, para chegar. Mas é um turbilhão, né? Tem dias que, por mais que a cidade seja pequena e você consiga fazer tudo rapidinho, às vezes a ajudante atrasa, ou tem a correria ali de levar para a escola, e aí o paciente já chegou. Essa rede de apoio, se falhar, Mesmo com a rede de apoio, Ainda é loucura, né? Eu acho que nós mulheres, a gente nasce, o menino nasce e a culpa nasce junto, né? para A sempre. gente se culpa o tempo todo, né? Porque Essa cobrança, ela é nossa, muito mais nossa do que de fora, né? é muito mais nossa do que deles com a gente. E muito mais materna do que paterna. Sem né? dúvida. Com certeza. Isso aí não tem jeito, não tem como comparar. E eu tava falando exatamente disso hoje. A demanda da mãe, ela é maior, não tem jeito. Se deu certo, você não fez mais que sua obrigação. Se deu errado, a culpa é sua. Né? É isso. Então, eu fico até arrepiada. Porque é isso. É isso. E a gente carrega, eu choro, né? Porque eu sou uma mãe boa. E a gente carrega isso, né? Não é fácil. Mas a gente erra sempre tentando acertar, né? Com Exatamente. certeza. E vou te falar uma coisa, o tempo passa para nós e para eles, filhos, né? Para eles. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa, a nossa idade de produção, de produzir é agora. Justamente no período que a necessidade emocional da criança é maior. Então, essa é a vida, gente, né? Assim, Vou dar uma notícia para vocês, como mãe e avó. não acaba tão cedo. Não, isso não passa, a culpa não morre. Não chega um momento que você fale assim, agora vou ser mãe de uma pessoa de 30 anos. Não tem um momento que você fale assim, eu podia estar junto agora, nesse momento, ela está precisando de mim pra hoje. sempre, né? Sempre. Só o que conforta... Até casadas. Sim. Pelo menos a mim, o que conforta não estar presente 100% é que tudo que eu faço é para tentar dar o melhor para ela. Sim. Mas nem é saudável a gente estar presente 100%. Então, é tudo para ela. Então, eu acho que isso deixa o coração mais acalentado, né? Que eu não estou trabalhando para trocar de carro.
Assim, na verdade, nem é muito essa questão, não. Primeiro que o trabalhar é importante Para a cabeça. para nós, né? É um exemplo para elas, né? Exatamente. Nós que só temos filhas mulheres. Sim. É um exemplo para elas. Exatamente. Inclusive delas terem uma autonomia futuramente de... gente, nós estamos vendo na mídia, não precisa de muito... Se você pegar, botar na mão um celular, você vai ver o que a mulher tem passado, né? E ela tem uma autonomia para falar assim, isso não é o que eu quero para minha vida. Eu ia falar isso. É muito importante. Da mesma forma que um procedimento, ele tem ali múltiplas camadas, para nós trabalhar também tem múltiplas camadas, né? Porque não é só trabalhar pelo dinheiro, pelo bem-estar do filho, é nosso também, né? A gente batalhou tanto para chegar até aqui, saímos de casa, fomos estudar, deixamos os nossos para trás, estamos batalhando aí pelo nosso lugar, né, de reconhecimento no mercado. Uma realização pessoal, né? Sem dúvida. Além das outras Eu acho que estar ali envolvem. 100% também não é saudável Não é pra saudável. gente. Nem para nós e nem para Nem eles, pra né? eles, exatamente. Não é saudável. Então, E dá jeito, gente. Tem jeito. As coisas assim... antes meu pai falava muito assim, eu ensino o certo. O errado vai fazer se quiser. Claro que as de vocês ainda não têm idade para ter esse parâmetro, né? Mas como eu já tenho as que têm idade para isso, é isso aí. O errado vai fazer se quiser. Eu tenho amigas que criaram como eu criei as minhas filhas. E a realidade dos filhos delas não é a minha, né? Infelizmente para elas. Então, assim, e criaram no mesmo colégio, da mesma forma, sabe? Então, assim, vão fazer se quiser fazer o errado mesmo, e não somos nós quem vamos segurar. É só a gente olhar para trás, né? Para os nossos pais. exatamente. A gente, graças a Deus, nós estamos aqui em 3 pessoas que têm aí um equilíbrio, digamos assim, né? A gente pode se dizer aí, pessoas de bem. Nós somos pessoas de bem, né? E isso a gente aprendeu em algum lugar. Sim. Mas muitas vezes as pessoas aprenderam o que a gente aprendeu, mas não praticou. É uma E é escolha. pedir para ter sempre pessoas como a gente, pessoas do bem, ao redor dos nossos, né? Exatamente. É o que a gente Fazer mais nossa quer. parte em casa e isso, pedir para que só pessoas do bem atravessem o caminho deles e no final vai dar Que eles façam as melhores escolhas. Né? Amém. Escolhas saudáveis e que mantenham eles seguros, né? Como se a gente estivesse por perto. Exatamente. Né? É isso, pessoal. Olha, é o que eu disse para vocês. Aqui não é um quadro para que a gente vai tratar apenas a beleza da mulher. Né? Claro, hoje nós recebemos aqui duas mulheres profissionais renomadas aqui na nossa região. Doutora Dai Souza, vocês já conhecem aqui de longa data com a gente, cirurgiã plástica. Doutora Milena, que é de Ubá e voltou agora. Doutora Milena Fortunato, ela trabalha com dermatologia e nutrologia no Instituto Milena Fortunato. E estão aí para cuidar da nossa beleza, da nossa parte estética, mas também são humanas e sentem no dia a dia o que é ser mulher. Você mais bonita, é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada.